paz, igreja. Amém? Todo mundo se alimentou já com farto café da manhã, amém? Chegou a hora de alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito através da palavra do Senhor. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração para que nós fizéssemos uma oração. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. E pedimos que, assim como nós saciamos o nosso corpo, papai, a nossa alma e o nosso espírito sejam saciados através da tua palavra. Por isso eu te peço, Deus, visita nessa manhã os nossos corações, Senhor. Vai de encontro aos nossos sentimentos, vai de encontro, Senhor, aquilo que só o Senhor conhece, só o Senhor tem o poder de tocar, papai. E fala poderosamente aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas, papai. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, toda dúvida, Senhor. Mas que o teu Santo Espírito tenha liberdade, papai, nessa manhã de transformar as nossas vidas, de restaurar relacionamentos, de restaurar famílias, papai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir lá na carta aos Hebreus, capítulo 4. Livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Todos encontraram? Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Você que nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo. Meu nome é Adriano, nós pastoreamos aqui a igreja junto com demais pastores, demais líderes, e que você nessa manhã, assim como os nossos irmãos, possa receber uma palavra que tem o poder de adentrar, de tocar o mais profundo e o mais íntimo do nosso ser. Amém? Eu não sei você que nos visita, eu não sei você que está aqui, que já faz parte dessa família, mas geralmente quando a gente está num lugar ou quando nós não conhecemos uma pessoa, nós temos limitações, Você fica mais reservado, fica mais contido. Por quê? Porque você não tem intimidade, não tem liberdade, isso é normal, Só não é normal que a gente venha manter ou venha ter essa postura quando nós estamos falando de um Deus que é bondoso e amoroso. Muitos não entendem de repente a concepção, a essência. De repente a gente, isso é também já comprovado, nós transferimos a imagem que nós temos do nosso Pai a Deus inconscientemente. Então, se o nosso Pai foi severo, foi rígido, a gente pega e geralmente a gente transmite isso. Por quê? Porque Deus se revela como Pai. Então, para a gente dissociar isso, a gente precisa conhecer cada vez mais ao Filho. Por quê? Porque quem viu o Pai é o Filho, e Ele pode transmitir toda a essência do Pai. Então o Filho, Jesus Cristo, Ele viu, conhece, e Ele é essa transmissão, Ele é a expressão do amor, da justiça, da bondade de Deus. Então quando nós lemos aqui em Hebreus, olha, nós não temos qualquer um. Por quê? Porque na antiguidade, antes de Cristo vir, era somente o sumo sacerdote que podia adentrar no local, antes no deserto chamado tabernáculo, e depois com a construção do templo, o lugar santo dos santos. Ele entrava ali uma vez por ano, e ele tinha que estar em santidade, Ele não poderia estar, ele intercedia pelo povo, e isso era uma única vez. Então não era qualquer pessoa que tinha acesso, era somente o sumo sacerdote. Então quando nós lemos aqui em Hebreus, ele faz questão de apresentar Jesus como sumo sacerdote, aquele que supera todas as coisas. Por quê? Porque ele foi, ele venceu, e ele adentrou não somente
a um templo, dentro de um templo, mas ele adentrou, ele voltou aos céus. Então quando o Hebreus está explicando aqui, exemplificando, falou: olha, nós não temos qualquer sacerdote. Olha, não é de repente quando você precisa pedir um onegai ou uma ajuda, seja na fábrica, geralmente você vai na pessoa que é mais simpática e fala: olha, estou querendo aumento, estou precisando tirar Yukio. Você vai pedir para o seu rancho, você não vai pedir para o rancho que é mais chato, você vai pedir para aquele que é mais chato. É assim, não é? Né? Geralmente o filho, quando quer alguma coisa, ele vai em quem é mais simpático. Algumas famílias a mãe, outras famílias o pai. Por quê? Porque ele tem uma afinidade, ele sabe que a probabilidade dele receber algo é maior. Então quando nós entendemos isso e nós sabemos de quem intercede, quem é esse intermediador entre Deus e nós, Jesus Cristo, barreiras têm que ser quebradas, conceitos têm que ser quebrados. E ele fala: nós não temos qualquer sacerdote, nós temos um que adentrou os céus, um que venceu e um que passou pelas mesmas dificuldades, que consegue entender o que você sofre, que consegue entender o que você pensa. Uma coisa é a gente ensinar sem eu nunca ter vivido. De repente é fácil pegar e ministrar, de repente acerca de limitações, dificuldades, ou de repente a depressão. Eu não senti na pele o que é. Então talvez eu não consiga interpretar para vocês, expressar na intensidade, na totalidade, uma pessoa que superou e venceu. Então é diferente quando alguém vivenciou, superou e venceu. Então nós não estamos falando de uma pessoa comum que está lá no céu, sentado num trono e nunca sentiu, nunca passou nenhuma dificuldade, nunca passou nenhuma necessidade. Não, nós estamos falando de um sumo sacerdote que passou por todas estas coisas. Então, portanto, ele consegue entender o meu coração, o teu coração, as nossas dores. Nós estamos falando desse sumo sacerdote que ele enfrentou tudo isso sem precisar, por amor às nossas vidas. Então quando nós entendemos essa expressão de amor, fica mais fácil você chegar, porque o escritor fala: você precisa chegar com ousadia. Imagina você chega com o seu chefe para pedir Yukio. Hoje é normal, né? Mas eu venho de uma época atrás, quando eu cheguei no Japão, 27 anos atrás, que Yukio, o que era? Yukio era o nome de alguém, de algum filho de brasileiro, né? Yukio, o que é isso? Eu não via na minha fábrica ninguém tirar Yukio japonês. Depois foi facilitando as coisas. Hoje Yukio é tão tranquilo. Eu lembro que na minha época, para pedir sair de Teide, era como se tivesse que entrar diante do rei e falar: olha, eu estou mal, eu estou doente, eu estou isso, porque não era comum. Hoje em dia, por causa da carga horária, por causa de acidentes, entre fatores, mudou-se. Mas é mais ou menos assim. Se a gente não chega com coragem, a gente fica com medo. O que você quer? Nada não. Você não queria falar comigo? Não, nada não. Mas o escritor fala: chegue com coragem. Coragem não é você estufar o peito, apontar o dedo na cara. Não, coragem é você saber o que você quer e saber que é seu direito. É saber que você não está fazendo nada ilegal. É saber que você tem acesso àquilo. E aí faz toda a diferença. Então o escritor, ele tenta clarear, fala: olha, nós temos um que intercede, que intermeia, que sofreu, que passou nessa terra. Ele chorou, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrer, a Bíblia relata. É ele que faz essa intermediação entre nós, para que nós possamos então entrar com ousadia diante do Pai. Amém? Eu quero estar lendo outro trecho, e esse é o tema da ministração: manso e humilde. Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28. Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos encontraram? Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30 diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Amém? Precisamos de alívios de tempo em tempo, sim ou não? Sim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Você pode colocar a imagem, Márcio. Quando Jesus está falando aqui, ele está estendendo um convite, tá? Ele não está chamando os mais fortes, ele não está chamando os mais capacitados,
Ele não está chamando os mais qualificados. Ele está dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Então, para esse pedido ser correspondido, a pessoa do outro lado, ela tem que ser sincera com ela mesma e falar: uau, está cansado, eu estou cansado, aqui está apertado, aqui está limitado. Ou não, já conversou com alguém que você sabe que está precisando de ajuda, você vai perguntar para ele: ei, está tudo bem? Está tudo bem, né? Com a cara de pau mais lavada assim. Isso é o que o pastor ouve a maioria das vezes. Quando você está tentando prevenir algo, você sabe que pode estar acontecendo, e você chega: está tudo bem? Tá, pastor. E aí eles dão um troco assim: e a sua vida? Minha vida está bem. Aí quando está lá, estourou o negócio, explodiu: pastor, eu preciso falar com o pastor, eu preciso falar com o pastor. Quando? Não, tem que ser agora, pastor. Mas por quê? Porque é algo que poderia ser prevenido e não foi, algo que poderia ser evitado e não foi. Então é o que a gente mais ouve com o pastor: tudo bem? Está tudo bem, pastor. E você? É engraçado, né? Porque a gente sabe que a realidade talvez não seja tudo aquilo. Então tem que haver essa sinceridade, essa transparência, tá? Então são essas pessoas que esse convite se estende da parte do Senhor. Mas quem são esses cansados e esses oprimidos? Eu sempre falo, eu gosto de massagem, tá? Se eu pudesse ter uma cadeirinha de massagem lá, eu ia, mas aquilo acho que faz mal também, que deve estragar tudo, fazer todo dia, né? Mas você ser massageado é gostoso, né? Você tem uma cadeirinha de massagem ali, é tudo de bom. Mas o que acontece? Relaxa, amém? Mas se deixar, todo dia você vai querer ser massageado, sim ou não? Se você tivesse condições de bancar lá o massagista lá e pagar, você ia querer todo dia. Mas, poxa, mas não alivia? Por que você precisa fazer todo dia? É engraçado, né? Você sai, parece que você foi triturado, amassado lá, você sai até assim, mas no outro dia tá de novo, porque é um alívio. Sabe o que é um alívio? É você estar cansado, você está lá trabalhando, aí você não vê a hora de sair, aí de repente você fala: tomara que não quebra a máquina, tomara que não tenha sangue, tomara que não... Aí tá, aí bateu o sinal, aí vem aquele alívio. Mas sabe quando você vai descansar? Quando você chega em casa e quando você toma um shower. Você vai deitar, vai comer, vai relaxar, os homens ficam meia hora antes do banheiro, né? Depois vai lá, relaxa, depois aí vem um descanso. Então há uma diferença muito grande entre alívio e descanso. E o problema é que muitas pessoas chegam até o alívio. E é o primeiro convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E a gente para nisso e se contenta com isso. Sabe qual é o problema do brasileiro? Eu já falei isso algumas vezes. Nós somos muito bons, por quê? Porque nós nos adaptamos fácil. O brasileiro é quase igual um camaleão, né? Ele se vira nos 30. Daqui ele vai. E é engraçado, porque brasileiro é aquele que tem cara de botar a boca no trombone. Se não está uma situação ruim, ele vai e fala: não, chefe, não dá. Só que o problema é, o chefe fala: o que você quer? Nada não. E a gente se conforma e se acomoda. Nós temos a capacidade de se adaptar a tantas coisas boas quanto as ruins também. E isso é ruim, porque às vezes a gente vai levando. Deu um alíviozinho, mas resolveu? Não. Aliviou? Não. A gente está falando de um Deus que sara, que sana as circunstâncias, que resolve os problemas. Então não é um cansaço físico. Jesus não está falando de uma sobrecarga física, porque isso o massagista pode resolver. Isso uma cama e um colchão, talvez caro e macio, possam resolver. Mas não é esse cansaço, não é esse alívio que ele está falando. Ele está falando de um cansaço que muitas das vezes é aqui. Muitas das vezes é aqui, e nós não sabemos. Eu não sei se você já viu o anúncio aí de massagista para a alma. A alma são os nossos sentimentos, são nossas emoções. Eu nunca vi isso. Mas aqui ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Sabe o que é isso? É ter paz. Sabe o que é isso? É ter descanso. Sabe o que é isso? É ter alívio, é ter confiança. Mas não somente o alívio, é um seto completo. É você não se preocupar com as circunstâncias externas, porque você sabe que existe um Deus que te ama, existe um Deus que é justo, e Ele é por você. Você não se preocupa e não fica abalado se o helicóptero do presidente do Irã caiu, se está acontecendo problema, se quem venceu a eleição. Você não fica preocupado com essas coisas, porque você sabe que existe um Deus que é justo.
Só que para a gente adentrar isso é um processo, e muitas pessoas param no alívio, se contenta com alívio, mas tem uma caminhada a mais para ir, tem um processo a mais para se chegar, e isso faz toda a diferença, amém? Em mais de 80 capítulos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o único lugar na Bíblia onde vai expor o coração de Jesus é esse trecho que nós lemos. Nos outros ele ensina, relata, ele ensina princípios, mas nesse ele está abrindo o coração. Ele está falando: olha, vem e aprende de mim, que sou manso e humilde. A essência de Cristo é uma mansidão, a essência de Cristo é uma humildade sem fim, a qual a gente nunca imaginou. Não é tão gostoso quando você de repente vai visitar algum lugar, ou conhece, tem a oportunidade de conhecer alguma pessoa importante, e você fala: uau, ele é humilde. É gostoso, não é? Porque ele te trata como igual, não é? Ele não te trata de olhando de cima para baixo, ele trata como uma pessoa sem barreiras, sem limitações, mas ele trata de igual para igual. É tão diferente. Agora é tão ruim quando nós encontramos uma pessoa arrogante, sim, que se acha, ainda é pior ainda, né? A pessoa não é, mas se acha, ela acha que ela é. Essa é a essência do nosso Deus que nós estamos falando. A essência de Cristo, o coração de Cristo é manso e humilde. Por isso você, cristão, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz Paulo aos Filipenses. Qual o sentimento? Mansidão e humildade. Por que vocês, pastor, eu escuto isso falar: pastor, você é calmo, você tem paciência? Porque eu olho para o meu referencial, ele é manso e humilde. Ah, pastor, mas ele errou 70 vezes. E quantas vezes os discípulos erraram com Jesus? Eu não posso ser feito de bobo, eu não sou trouxa, mas eu procuro ser manso e humilde. Essa é a essência. Ah, pastor, mas é só para quem é líder? Não, é para quem conhece a Cristo. Eu tenho que carregar essa essência, as pessoas têm que ver isso em você, amém? E Jesus, ele faz uma comparação a um jugo. Às vezes a gente fala errado, lê o português errado, pensa que é o jugo, você está julgando. Não, jugo é isso aqui, ó, conhecido como canga, né? Para que é isso? Isso é usado justamente para aquela imagem de baixo ali, para colocar sobre animais, para que pudesse se arar. Se arava com um, não era tão simples assim, não rendia tanto trabalho, mas quando aprenderam e colocaram sobre 2 animais, iam. Agora olha só que interessante, não se pode colocar debaixo do mesmo jugo animais diferentes, porque vai dar ruim. Colocar um cavalo e um jumentinho, primeiro, a altura não dá certo, tem que ser os mesmos animais. Olha só que interessante, Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, para não entrar em jugo desigual. E a gente não entende por quê? Porque um vai sofrer. Imagina você colocar, pensa na pessoa mais forte que você acha na igreja, fala aí. Flávio. Ah, vem cá, Flávio, vem até aqui, que teco da saia. Quem que é o mais mirradinho? Hã? O Felipe, eu pensei nele. Vem cá, Felipe. Como é que é trocar a lâmpada aí, Flávio? Imagina, coloca um jugo. Talvez por ser homem, não, pastor, está de boa, ele aguenta aqui, aguenta ali, aguenta amanhã, aguenta depois, mas não é a vida toda. Aí de repente ele vai estar querendo pedir água, e o outro lado aqui também para manter a pose, aí está regando já, não, vamos mais um pouco, talvez ele possa não estar aguentando. Então quando nós colocamos um jugo desigual, é sobre isso que Jesus está falando, em situações, em proporções muito mais profundas. Agora imagina pegar um jugo e uma criança, o Flávio e uma criancinha. Ah, pastor, mas não tem cabimento. Mas muitas vezes nos sujeitamos a isso. Por que não dá certo? Porque é um jugo desigual. É uma mulher que é econômica, que é trabalhadora, que gosta e está apaixonada por um cara que não gosta de trabalhar e gastão. Aí dá errado. É um jugo desigual. Amém?
não é sobre beleza, não é sobre isso. É sobre você andar junto. Talvez você falar, está sentado aqui há um tempo, mas não estamos falando de um dia, estamos falando da tua vida, das nossas vidas. Então dá muita diferença. Amém, muito obrigado. Desculpa aí, né, Felipe, mas é... E às vezes a gente não entende. Então Jesus não está falando de um cansaço físico, Ele não está falando de uma sobrecarregada que alguém pode superar. Ele está falando de algo que não tem acesso, que de repente as pessoas não encontram num psicólogo, não encontram num massagista, não encontram num passeio. Não, é algo mais profundo e íntimo, é a nossa alma. Amém? E olha só que interessante. Jugo então não é uma situação. Jugo, nesse exemplo aqui, está falando de uma madeira que era colocada sobre o pescoço dos animais e era preso. Então jugo fala sobre um peso, sobre uma necessidade, uma libertação. E também muitas vezes é traduzido como junta. Quando você lê na Bíblia junta de bois, você sabe que era um par de bois que estavam ali, porque era esse referencial que tinha. Então quando Jesus pega e dá esse exemplo, os seus conterrâneos que estavam ali ouvindo, e todas as pessoas ali que estavam ao redor dele, estavam entendendo o que ele falava. Ele estava falando disso. Então era sobre isso que Jesus estava dando exemplo. Agora sobre o jugo de quê? Da religião. Ele estava dando um chute na canela dos fariseus, que não somente a palavra, mas eles acrescentaram várias outras leis que Deus não mandou para se cumprir. Hoje é assim um pouco, mas naquela época era muito intenso. As pessoas deduziam: ah, lá ele tem um carro novo, ele é abençoado. Ah, lá ele tem dinheiro, ele é abençoado. É mais ou menos assim hoje em dia também. Não na proporção que era, mas naquela época de Jesus era muito mais intenso. Então as pessoas, por mais que você fosse um judeu autêntico, dedicado, amando o Senhor, servindo ao Senhor, as pessoas olhavam, os fariseus olhavam: ih, só come no suquiá, pobre. Eu vou no Outback todo fim de semana. Desculpa aí, vocês são. Mas era mais ou menos assim. Ih, não tem condições, ela é pobre, não é abençoado. Nós cumprimos, porque eu jejuo, eu oro, eu oferto. E os fariseus se gabavam disso. Não do temor que eles tinham a Deus, não da dedicação que eles tinham a Deus, porque Deus depois pega e tira tudo isso. Fala: vocês me adoram do lado para fora, da boca para fora, mas o coração de vocês é podre. Jesus então pega e fala: olha, vocês estão vivendo debaixo desse jugo, desse peso, não conseguem viver, não conseguem desfrutar, não conseguem entender e conhecer, porque o homem colocou parâmetros. Ele está falando da lei. A lei, preste atenção, a lei não é para salvar, a lei é para ditar princípios morais acerca do caráter de Deus. Você vai ler a Bíblia: ah, mas por que não pode isso, não pode aquilo? Não... Você quer saber da lei, você lê Levítico. Não pode olhar, ver a irmã nuda, a prima nua, não pode fazer isso, não pode pegar um animal emprestado. Se ele se machucar, eu tenho que repor, eu tenho que restituir. Por quê? Para demonstrar a essência de Deus. Para saber, existe um Deus que não pensa assim, existe um Deus que não concorda com isso. Crime é crime. Nós somos contra a agressão. A gente tenta intermediar, mas a mulher não serve, não foi criada para ser agredida, amém? Ela fala: se um dia acontecer, isso nunca vai acontecer, mas se um dia acontecer, vai ser uma vez só, porque ela vai para a delegacia, eu apoio. Tem que ser assim, tem que ser assim, entende? Porque o nosso semelhante não é isso que eu vejo em Jesus. Eu não vejo Jesus agredindo ninguém, eu vejo Jesus sendo paciente com Pedro, eu vejo Jesus sendo longânimo com Pedro. Eu vendo Jesus de repente ter essa mesma oportunidade. Se Judas tivesse chegado a ele, Judas se arrependeu e foi para o lugar errado. Então nós precisamos entender essa essência. E o que Jesus está falando, Ele está falando sobre isso. Então isso precisa ser livre nas nossas vidas, mas isso também tem a ver com peso. Imagina você pegar e não conseguir. Imagina colocar um elefante e uma ovelhinha, Tatinha. Colocar um jugo nos dois. Primeiro que a ovelhinha vai andar lá sem os pés no chão. Aí você fala: ah, pastor, que exemplo. Mas muitas pessoas estão assim. Ela entra debaixo de um jugo e vai vivendo a vida assim.
E vai levando a vida assim. E às vezes a gente não tem noção, sabe por quê? Porque nós nos acomodamos e nos conformamos, está tudo tranquilo, é assim mesmo. Aí a gente usa de comparação, mas fulano está pior. E é assim mesmo, a gente vai levando e não é assim. Se algo tem pesado, se algo tem sobrecarregado nas nossas vidas, não é para ficar assim. Não é para ser assim. Porque existe um que alivia, existe um que dá o descanso. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes não adianta Jesus ser humilde se nós não temos a humildade de revelar as nossas dificuldades. Não adianta Jesus ser humilde para restaurar se nós não temos humildade para pedir ajuda. Não adianta Jesus ser manso e humilde para ensinar se nós não temos a humildade para pedir para que ensine, falar eu não sei. Gente, é tão ridículo você não pedir ajuda e sofrer sozinho. A minha essência é não ser um peso para ninguém. Eu consigo virar nos 30, a gente vai ali, mas não deu, eu vou pedir ajuda, né? Temos o nosso querido, cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Está lá em cima, dormindo? Não, brincadeira. Estava ali, eles falam que é puxar saco, eu falo, não, ele é gentil. Eu estava ali, estava descendo sacola, tinha um tapete para subir, eu cheguei com o tapete até aqui, depois ele subiu, o pastor quer que eu leve? Eu falei, poxa, se não for atrapalhar, por favor, leve para mim. Entende? Eu tinha que resolver uns negócios. A gente tem que ter esse coração humilde. Quantas pessoas que por causa do orgulho estão afundando, estão destruindo, estão indo para um buraco, mas não pede ajuda. Está tudo bem. E a sua vida, pastor? Você está bem também? A esposa está bem? E não pedem ajuda. Aí eu pergunto, que adianta ter um Deus que é justo, que é manso, que é humilde, se falta isso em nós? Não é ser humilhado, não é passar por humilhação, mas é ter um coração simples e falar, eu estou precisando, até aqui eu sei, até aqui eu não sei. Por quê? Porque senão você vai ficar atrelado a um jugo. Quantas pessoas estão debaixo de um jugo? O que é jugo, pastor? É um peso, é esse negócio aqui, ó, esse objeto. Porque de repente receberam uma palavra, você não vai ser ninguém, você pegou e se permitiu colocar isso no seu pescoço. De repente o seu jugo é um medo, pessoas vivem com medo. Aí sabe o que acontece? Você anda ali pareadinho com medo. Imagina, o Flávio é o medo e o Felipe é o medroso. Todo dia você acorda, está um medo do teu lado intimidando. Isso é um jugo. Todo dia está lá. Aí você olha assim, por quê? Porque talvez você precisa ser livre disso. Aí você tem que tirar o seu pescocinho dali e sair desse jugo. Por quê? Porque isso consome, isso não leva para lugar nenhum, isso afasta da presença de Deus. Quando você está debaixo de um jugo de medo, isso te afasta da presença de Deus. O que acontece quando Deus vai procurar Adão no paraíso? Adão! Ué, Adão, você está aí? Tive medo e me escondi. O diabo colocou um jugo ali de medo sobre a vida de Adão e Eva, por causa de uma desobediência. Deus foi lá e simplesmente tirou. Não é tão gostoso quando você de repente está ali mal com uma pessoa, e você está com vergonha, e a pessoa chega em você e fala, poxa, que bobeira, a gente se brigou, se desentendeu de bobeira, por causa de um negócio tão simples. Olha, está tudo bem, eu te perdoo, olha que legal. Não vem aquele assim. É muito mais profundo e intenso o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quantas pessoas entram debaixo de um jugo de culpa? Jesus já perdoou, a pessoa já recebeu uma oração, mas ela não tirou o pescoço dali e fica com aquele jugo ali pesado. Aí quando ela acorda de manhã, ela olha assim, você fez isso, e vai e permite, e fica debaixo daquele jugo. Aí de repente vem, recebe uma palavra, ora, chora, é livre, tira uma tonelada daqui, mas chega ali na esquina, ali o diabo vem e coloca um jugo de novo. Para você não tem jeito, e você fica assim. A gente precisa entender o que é ser livre. A gente precisa entender que jugo tem a ver também com compromisso, com aliança. Como assim, pastor? Paulo fala lá em Coríntios, como eu falei. Diz assim, segunda carta aos Coríntios,
para não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Você é solteiro, você tem que ter um cônjuge que tem a mesma fé que você. E aliás, a palavra cônjuge, estava dando uma estudada, pesquisada, vem dessa raiz de jugo. É uma aliança entre duas pessoas que estão debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo cônjuge. É diferente você falar o esposo, o cônjuge está ali junto, debaixo da mesma visão. É tão diferente quando as pessoas estão ali caminhando para um lugar. Agora é tão ruim quando um está indo para cá ou está indo para lá. A gente sofre. A gente precisa estar alinhado. Ah, pastor, então não tem que. Como é que eu resolvo isso? Troco de cônjuge? De maneira nenhuma. Precisa ajustar, alinhar. Que Deus abençoe. Talvez tenha que dar um gambaté a mais. Mas não tem o porquê. Não tem o porquê trocar. Por quê? Porque você um dia amou, um dia você conheceu, um dia você aceitou. Pior ou melhor, um dia você falou sim. Ontem, semana passada, nós celebramos aqui 25 anos de casamento. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. É esses altos e baixos. Passa o casamento, essa emoção. O casamento vai passar por essas emoções, mas a nossa vida com Deus não. A nossa vida cristã não pode ser assim, tem que ser um crescimento. Mas o que acontece? Se nós não entendemos que o coração de Jesus é a essência dele, é a humildade e mansidão, a gente fica ali na nossa. Não, está tranquilo, está de boa. A gente não se achega a ele. A gente não vai até ele. Eu perguntei. Então, só frisando mais um ponto aqui, só reforçando. Então Paulo ele vai empregar o termo jugo para fazer a comparação entre uma união, uma sociedade. Imagina uma sociedade em quem é madimê, trabalhador esforçado, e quem não tem dinheiro é preguiçoso. Vai dar certo? É sobre jugo. É sobre serem dois. É sobre estarem alinhados. Por isso que num casamento, o que precede o casamento é o que? É um noivado. O que precede o noivado é o que? Um namoro. Para se conhecer, para se estreitar, para se alinhar. Porque eu falo, depois que casa, não muda. Você aceitou assim, filha. Você aceitou assim, filha. Já era. Por isso você tem que ter os DR antes de falar sim. Você tem que discutir relacionamento antes de falar sim, porque depois só vai intensificar, só vai florescer aquilo que estava escondido. Ah, mas você não era assim. Ah, mas eu não sabia. Então, com Cristo, nós temos a oportunidade de pegar e ser tirado esse jugo de desigualdade, esse peso que nós carregamos. Amém? Então, Jesus, ele pega e ele fala assim: eu tenho alívio para vocês, eu tenho descanso. Nós precisamos disso? Você quer isso? É para todo mundo? Sim. Não. Vocês não aprenderam, né? Vinde a mim. É para quem vem até Ele. A mesma coisa, você vai numa casa, numa visita, está lá. Você come um negócio gostoso. Eu não sei se vocês comeram bem. Eu comi um pãozinho, um negocinho de doce de leite e um muffin. Aquele muffin foi concorrido, hein? Se você comeu muffin, parabéns para você. Era edição limitada aquele muffin ali. Eu vi gente que foi ligeiro ali, mas de repente você vai saber lá na geladeira tem mais. Aí pergunta, você gostou? Gostei. Quer mais? Não. Aí tem aquele descarado, sempre tem um descarado, né, cara? Ah, eu quero. Ah, eu posso levar para casa também? Eu posso pegar mais? Essa pessoa sempre vai ter mais, porque ele é livre. Ela vai, se achega, vai, volta, pede para o vizinho, pede para o pai, para o irmão, e vai e se achega. Por quê? Porque ela chega com ousadia. Ela encontra graça e misericórdia em um momento oportuno. Nunca vai. Já viu criança que nunca vai passar fome?
Tem criança aqui na igreja que, gente, nunca vai passar fome, né? Tem a nossa querida Maria. Pastor Tânia, hoje ela chegou, está de vestidinho. Com 2 anos, gente. 2 anos eu chorava, eu tomava uma madeira. Ela está lá e fica esperando falar que ela é linda. Você tem que falar para ela que ela é linda, é uma princesa. Ela fica lá. Pergunta se a Maria vai passar fome. Não. Vai chegar, ver, ela vai pegar, se bobear, ela esquece ainda de perguntar depois que ela falar, podia, não podia. Mas agora quantas crianças de repente já vêm, porque vem isso, tem a ver com genética, tem a ver com N fatores, e ela sabe que você sabe que ela quer. Quer mais? Pega mais. Aí depois você vai ver, você vai perguntar, por quê? É minha mãe que não deixa, a minha mãe que falou. É assim ou não é? Mas isso é educação, viu? Seja assim. Tá? Minha mãe é da época, eu sou da época que a minha mãe falava, a gente ia para uma festa, ela mandava a gente comer antes, né? Para não passar vergonha. Mas tem que ser assim. Aí a gente dá exemplo de criança, por quê? Por que Jesus fala para ser igual o quê? Igual criança. Criança não vai ter na generalidade, não vai ter pessoa, você fala, quer, promete uma coisa para uma criança. Fala algo para uma criança essa semana, o tio vai trazer um pirulito, semana que vem ela vai estar do seu lado. Você vai esquecer, fala, que foi? Tio, o tio falou que ia trazer um pirulito. Porque ela acreditou no que você falou. E ela é feliz, ela é livre, leve e solta. Porque criança tem uma vantagem. Você briga com ela, semana que vem ela vai estar ali, porque ela zera. A criança, ela esvazia o baldezinho dela todo dia. Nós adultos não. Nós adultos somos manhentos, birrentos. A gente fica, não vou, não quero falar, não quero sentar, não quero pegar. Por quê? Porque aquele dia, 10 anos atrás, a pessoa não cumprimentou e não viu. E a gente coloca um jugo. E a gente vive debaixo de jugo. Sabe o que é o pior? É que o jugo não é para uma pessoa. O jugo não é para uma pessoa somente. Você vai acordar com um jugo de medo, se você tem. Você vai olhar o medo, aquilo vai te arriar. Agora presta atenção no que Jesus falou. Ele fala um pouco. Ele fala no Evangelho de João, ele fala assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá sede. O que crê em mim jamais, o que vem a mim jamais será fome. E o que crê em mim jamais será sede. O primeiro versículo que eu decorei na Bíblia, porque foi o primeiro versículo que eu errei na prova, Escola de Líderes, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá até mim. E aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lança até fora. Você veio aqui hoje porque você acha que você foi convidado. Talvez o convite para participar do café da manhã foi o pretexto que o Espírito Santo te trouxe para falar que você talvez que possa precisar de alívio. Ele pode aliviar, Ele pode dar descanso. Você já está aqui, você já deu mais de um passo até aqui. Talvez hoje o último o passo final que falte é você corresponder a esse vinde a mim, você que está cansado, eu vou aliviar. Agora presta atenção, ele não encerra aí. Ele fala assim: vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Como eu falei, não tem isso em lugar nenhum. Nem a inteligência artificial consegue dar descanso para a sua alma. Pode perguntar para o chat GPT lá, e não vai te dar. Não vai. Não vai. Não vai. Ele fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra que nós estamos falando de jugo, e jugo são para 2? Ele não está falando para você pegar e receber o alívio. Isso é muito problema. Muitas pessoas se afastam, desviam, não vivem a totalidade que Deus tem para elas, porque tem um alívio. Chega até Deus, cheguei, sou aliviado. Deus não restaura casamento somente. Deus não é para restaurar a vida financeira. Deus enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, no teu lugar, para que nós não venhamos perecer, mas que tenhamos a vida eterna, para que a nossa eternidade seja no céu com Ele, não no inferno com Satanás e os seus demônios, a qual foi preparado o inferno, mas para que a gente passe a eternidade com Deus. Consequência disso é você ter uma vida plena e abundância nessa terra. É você ter uma paz que excede todo entendimento, é você desfrutar e conhecer o amor de Deus que é imensurável. Isso tudo está vinculado ao que Jesus trouxe, ao que Jesus morreu. Jesus não morreu numa cruz para restaurar seu casamento, sabia disso? Me perdoe.
Isso é consequência do que ele fez naquela cruz. Jesus não morreu numa cruz para somente curar, ele morreu para nos perdoar, nos ligar novamente ao Pai e nos reconciliar com Deus, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Só que por trás disso tudo, junto com tudo isso, tem uma cura, tem uma restauração, tem um perdão. Então entenda, quando nós chegamos até Jesus, chegamos, ele alivia, mas depois vem o jugo. Ele fala: tomai o meu jugo. É para fazer uma troca. É para você já achar todo um jugo que é pesado, um jugo de vergonha, um jugo que imagina você de repente ser acusado. Eu não sei se você já vivenciou isso. Uma pessoa que de repente deu um bola fora, ou de repente alguém que fez alguma coisa errada dentro do casamento, e vive aquele jugo de acusação. Você acorda, você olha essa acusação do seu lado. Por quê? Porque é um jugo. Está preso. Precisa ser livre disso. E você está lá todo dia, acorda, você vê. Quando você pensa que está tudo bem, você dá uma esforçada, uma gambateada, você fala: agora está tranquilo. Aí você olha do lado, está o jugo ali. Mas Jesus fala: vinde e tomai o meu jugo. Aí para e pensa. Você acordar todo dia quando você está desanimado, você olha assim, está Jesus do seu lado. Quando você está feliz, você está ali com Jesus do seu lado. Se acordar quando você pensa que você está sozinho, todo mundo te abandonou, você olha para o lado, ele está ali com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu está comigo. É isso, é sobre isso. É você estar todo dia, bem ou mal, você saber que Jesus está do seu lado, porque você permitiu. E essa é a beleza do Evangelho, é uma decisão, não é uma imposição. Você é obrigado, igual a baixa. Não, você dá essa resposta. Nós facilitamos e aprendemos e falamos a essência do coração de Jesus, mas é você quem decide, é você quem dá essa resposta. E Jesus então estava falando dos fariseus, a gente vai estar encerrando. Ele falou: olha, o jugo é pesado, o que os fariseus impõem é pesado, o que a vida impõe é pesada. Ser adulto hoje em dia não é tão simples, gente. É tanta responsabilidade, é tanto imposto. O Brasil está cada vez pior. É tanto imposto. Se a gente não tiver uma maturidade, não tiver um coração em Deus, não tiver um alívio para as nossas almas, a gente não consegue ter uma vida centrada, equilibrada. As nossas emoções, nossos sentimentos importam muito. João fala: o meu desejo, filhinhos, é que vocês vão bem em todas as coisas, como vai bem a sua alma. A nossa alma importa muito. Por quê? Porque a nossa alma é a nossa consciência com as nossas emoções. Ela que vai direcionar, ela que vai se impor. O nosso corpo pode até estar querendo ir, mas a nossa alma fala: você vai pagar mico? Você vai ter coragem? Fica aqui quietinho, passa despercebido. E a gente fica assim. Então quando Jesus estava falando para os fariseus, para as pessoas que estavam ali, era sobre esse jugo dos fariseus, essa cobrança, essa exposição, essa imposição que os fariseus faziam. O que Jesus fala? João fala assim: porque o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Gente, não pode ser difícil obedecer a Deus, não pode ser penoso. Sabe por quê? Porque você faz por amor, você não faz por obrigação, você não faz por imposição. Tudo o que eu deixei de fazer que desagradava a Deus foi por amor a Ele. Ninguém um dia apontou o dedo na minha cara e falou: você é isso, você é isso, você é aquilo. Não, pelo contrário. Frase de Facebook: quem dá nome para o teu pecado é o diabo. Olha que lindo, frase de Facebook às vezes me põe Deus conhece o teu pecado, mas Ele te chama pelo seu nome. Olha que lindo, né? Mas é verdade. O diabo conhece você, mas ele te chama pelo teu pecado, pelo nosso pecado. Ele coloca esse jugo. Você, Adriano, você ser pastor, você ser isso. Quando eu olhava todo dia, eu falava: não. Mas quando eu permiti Jesus entrar, e eu estar juntinho ali com Jesus, tudo muda. Tudo muda. E aí começa a fazer sentido, e aí começa a fazer a diferença. Então nós precisamos entender e falar, e pensar, e refletir: que jugo eu tenho permitido sobre o meu pescoço? Nessa hora não é para você pensar: é o meu marido, é a minha esposa, é isso. Não, é você com aquilo que está atrelado, com aquilo que você tem carregado. O que
É isso que se implica no evangelho pessoal. O meu marido é assim, minha esposa é assim, mas e você? Você. O que você tem sujeitado? Hoje é dia de Deus nos livrar. Jugo tem a ver com peso, jugo tem a ver com escravidão, jugo tem a ver com compromisso, jugo tem a ver com andar junto. O que tem andado junto da sua vida até o dia de hoje? Medo, vergonha, acusação, culpa, vergonha. O que? O jugo dele é suave, o jugo dele é leve, e o coração dele é o coração de uma pessoa mansa e humilde. Amém? Eu te convido a se colocar de pé. Eu quero te dar essa oportunidade nessa manhã. É tão gostoso quando a gente vem à igreja e a gente fala assim: o pastor está falando tudo isso, parece que é para mim. É para você. Quem será que contou? Deus sabe o que você precisava ouvir nessa manhã. Mas o que vai fazer a diferença não é você ter vindo aqui e ter ouvido. O que vai fazer a diferença é você saber que existe um Deus que está disposto a aliviar. Como nós lemos lá em João 6. Aquele que se achega até Ele encontra pão e nunca mais terá fome. Aquele que se achega a Ele tem sede, vai ser saciado. Mas é quem vem. Você já saiu da sua casa e veio aqui até essa manhã. Você já tomou um café da manhã delicioso. Mas Deus tem algo mais para a sua vida. Algo que só Ele pode fazer. Não sou eu como homem, não sou eu como pastor, mas é o Espírito Santo de Deus que pode nessa manhã tirar esse jugo, que até o dia de hoje você pode ter carregado, mas hoje você tem a oportunidade de ser livre disso. Hoje você tem a oportunidade de entrar debaixo de um jugo de um homem que é manso e humilde e que vai te ensinar com toda a mansidão, com toda a alegria que há no coração dele. Por isso eu quero orar por você. Você que deseja, você que está inconformado, você sabe que tem algo que tem sobrecarregado a sua vida. Hoje você tem a oportunidade de colocar tudo isso aos pés do Senhor, permitir que Ele tire aquilo que de repente tem oprimido, tem trazido ansiedade sobre a sua vida, tem limitado. Hoje nós temos a oportunidade, através da oração em Deus, de você sair disso. Eu te convido, vem à frente para que a gente ore por você. O que tem afligido a tua alma, o que tem afligido o teu coração, ou o que tem afligido de repente o seu relacionamento, venha, dê essa oportunidade para você, para a sua vida, para o teu coração. Encontre hoje em Jesus o alívio, mas não somente o alívio, o descanso que vai fazer toda a diferença, o descanso que pessoa nenhuma pode dar, o descanso que nenhum homem pode dar, o descanso que nenhum conhecimento pode dar, mas somente Jesus Cristo. E Ele está aqui e Ele quer revelar isso a você. Por isso eu te convido, vem aqui à frente. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Às vezes é uma cobrança na escola, às vezes é uma cobrança dos pais, às vezes é uma cobrança no serviço, às vezes é uma cobrança, às vezes é você que se cobra, e Jesus nem cobra isso de você. Não permita-se continuar vivendo debaixo desse jugo. Seja livre nessa manhã. Seja livre nessa manhã. O que tem pesado, o que tem te acusado, o que tem te cobrado, seja livre hoje. Amém? Coloca a sua vida diante de Deus. O louvor vai estar tocando, mas os líderes vão estar orando por você. Mas é você quem sabe o que tem afligido o teu coração, o que tem te pesado. Seja uma ansiedade, seja um medo, seja uma vergonha. Você não nasceu para ser assim. Jesus não morreu para te dar essa vida. Jesus não morreu para te dar essa vida. João 10 fala que Ele veio para dar uma vida e uma vida em abundância. Tem muito mais, mas talvez o que você sentiu até hoje é alívio. Saia do alívio, encontre descanso em Deus. Tenha paz ao deitar, tenha paz ao levantar. Eu peço para os líderes estarem orando. Junta a força, vai, quando o homem judeu
Jesus, vem sobre as nossas vidas, Pai. Louvado seja o santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Talvez você não faz mais do que você fazia, mas você está preso a um jugo. Toda vez quando você acorda, você vê, você olha do lado e aquilo que você fez de errado, ou que você possa estar fazendo, te acusa. Para isso, Jesus propõe essa troca. Pegue hoje dele o jugo dele. Pegue de Jesus o jugo dele, que é leve e que é suave. Que é leve e que é suave. Para quê, pastor? Para que você tenha uma vida. Para que você tenha uma vida liberta, uma vida livre em Deus, para você ir e vir, uma
vida para que você saiba quem você é em Deus, o que você pode nele. Amém? Eu queria que você colocasse, você, tá? Que deseja, colocasse a mão no teu coração. E se você deseja trocar o jugo hoje, de tudo aquilo que de repente possa ter sido carregado até o dia de hoje, mas que nessa manhã você deseja trocar pelo jugo de Jesus, coloca a mão no teu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu deixo hoje no teu altar todo jugo que tem sobrecarregado, que tem me aprisionado, tem me acusado, tem me intimidado. Eu deixo aqui todo jugo de medo, de depressão, de acusação, de culpa. Eu deixo hoje no teu altar e eu pego o teu jugo e coloco sobre a minha vida. E eu sei que a partir de hoje o Senhor é quem estará ao meu lado. Em ti eu vou encontrar sempre uma pessoa para me ajudar, que tem um coração manso e humilde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Eu queria também dar mais uma oportunidade para você que nos visita nessa manhã, ou você que já tem vindo há um tempo e ainda não entregou a sua vida para Jesus. O que é entregar a sua vida para Jesus? É você decidir. Como a gente falou antes, não é uma imposição, mas você saber que dentro do teu coração há um desejo, há um anseio que Jesus pode suprir. E como você entregar a sua vida para Jesus? É você corresponder a essa oração. Como? Pedindo para Ele entrar no teu coração, pedindo para Ele fazer morada na tua vida, você recebendo Ele como Senhor e Salvador. Se tem alguém que quer aproveitar essa grande oportunidade que eu ofereço para você nessa manhã, recebendo Ele como Senhor e Salvador, eu queria orar com você. Se tem alguém, vem aqui à frente para que a gente ore com você. Não tenha vergonha, você precisa fazer isso uma vez na sua vida. Entrar, pedir, é uma única vez que Ele entra, e depois Ele vai permanecer toda vez que você permitir. Se tem alguém, não perca essa oportunidade. Você vai repetir uma oração comigo. Isso não vai fazer de você uma pessoa religiosa, isso vai fazer de você, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai fazer de você filho de Deus. Amém? Tem mais alguém? Não perca essa oportunidade, não tenha vergonha. Há uma batalha agora acontecendo. Mas o que vão pensar? Não vão pensar nada. Não vão pensar nada. Vai se alegrar. A palavra de Deus também fala: há festas nos céus quando o pecador se arrepende. Não perca essa oportunidade se você quiser. Se tiver mais alguém, a gente vai orar. Se não, amém? Amém. Amém. Vamos estar orando? Convido, vem. Vamos, igreja, orar juntos. Vocês podem repetir comigo? Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por amor da minha vida, mas o Senhor venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vida eterna. E neste dia eu reconheço que sou um pecador, e eu te peço, perdoa os meus pecados, entra na minha vida e faz morada, porque hoje eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, me ajuda a ser a pessoa que o Senhor sonha e deseja. Por isso eu te peço também, direciona os meus passos e as minhas decisões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos orar por eles. Estenda as suas mãos para cá. Você pode fazer essa oração por eles? Qual é o nome de vocês? Murilo, Lídia, Sofia.
Amém? Vamos estender as mãos para cá. Você pode fazer oração por eles, Michel? Ó, o Murilo é ousado, hein? Já tá o microfone, não se intimida não, hein? Que é isso, hein? Mata no peito e chuta pro gol, é isso aí. Estenda suas mãos para cá, pela vida do Murilo, pela vida da Lídia e pela vida da Sofia. Pai, nós te agradecemos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, ó Deus, Pai. Senhor, a tua palavra diz que uma vida ela vale mais que o mundo inteiro, Senhor. Amém, Deus. E quando uma vida se entrega, Senhor, diante do Senhor, há momentos de relato que há na tua palavra, Senhor, que é a festa no céu. Senhor, ó Deus, eu peço, Senhor, por cada vida aqui hoje, Pai, que tomou essa decisão, teve essa decisão, Senhor, de fazer essa oração e entregar, Senhor, publicamente suas vidas ao Senhor. Pai, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Senhor, Pai, que o Senhor possa direcioná-los, ó Deus, Pai, que eles possam ter experiências contigo, assim como a tua palavra diz, Senhor, que nós viemos a conhecer, Senhor, e prosseguir em conhecer ao Senhor. A tua palavra também nos diz, Senhor, ó Deus, Pai, que o Senhor é galardoador, o Senhor é recompensador daqueles que os buscam, Senhor, ó Deus, Pai. Sabemos, ó Deus, Pai, que não fomos nós que te escolhemos, Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. Papai, abençoa cada vida, Senhor, ó Deus, Pai, que Ele, Senhor, não deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas possa prosseguir, Senhor, ao rumo, Senhor, ao propósito que o Senhor tem designado, Senhor, para cada vida aqui presente, Senhor. Senhor, eu te louvo, guarda-nos, ó Deus, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.